Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Já vai aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Hoje nós vamos ter mais uma aulinha de física. Vamos falar sobre roldanas. Teremos aqui 3 exercícios bem básicos falando sobre esse conteúdo. Mas antes eu vou mostrar para vocês rapidinho o que é a roldana fixa, o que é a roldana móvel e qual a utilidade, né, das roldanas na física e no nosso dia a dia. Bom, começando pela roldana física. A roldana fixa, melhor, ela geralmente é utilizada para erguer objetos pesados, e a força feita para tal tarefa corresponde exatamente ao peso do objeto elevado. Então, se você tem uma roldana fixa, que nem essa, e tem apenas essa roldana fixa, e esse objeto vai ser puxado por esta roldana, você vai exercer uma força para elevar isso daqui. A força feita para tal tarefa corresponde ao peso desse objeto. Então, se você tiver aqui um objeto com um peso de 2.400 newtons, né, que é a mesma coisa que 240 quilogramas, a massa. Se você tiver aqui um peso de 240 newtons, você vai ter que colocar uma força de 240 newtons para poder levar esse peso. Então, em se tratando de roldana fixa, o peso não vai diminuir porque tem essa roldana. O esforço não vai diminuir por conta da roldana, tá bom? Pode até facilitar o trabalho. Mas quando se trata de roldanas móveis, fixas e móveis, como nós temos aqui, ó, o que acontece? Existe uma forma de associar roldanas, de modo que a força necessária para elevar determinado objeto seja menor. Você vai elevar aquele objeto de 240 newtons, mas não vai precisar de uma força de 240 newtons. Vai depender de quê? Da quantidade de roldanas. Na imagem a seguir, a roldana de número 1, ela está presa ao teto. Então, ela é uma roldana fixa, beleza? Ela está presa ao teto. Por isso, ela é fixa e capaz de alterar a direção e o sentido da aplicação da força. Já as roldanas 2, 3 e 4, as roldanas 2, 3 e 4 são denominadas de soltas, né? Ou então móveis. Elas estão acopladas entre si e o objeto levantado está preso à roldana 4. O que vai acontecer nesse sistema de roldanas, onde nós temos aqui ó, uma roldana fixa, e nós temos uma, duas, três roldanas móveis. Gente, essas roldanas móveis, essas 3 roldanas móveis, vão facilitar bastante o trabalho da pessoa que está puxando esse objeto, pois ela vai diminuir, elas 3 juntas vão diminuir o esforço necessário para puxar esse objeto. Aqui embaixo, terminando, para a gente ir para os exercícios, cada roldana solta, ela reduz a ação da força-peso pela metade, tá bom? Cada roldana solta, não é a roldana fixa. Cada uma dessa daqui vai diminuir o peso, o esforço para puxar esse peso pela metade. Continuando, a força-peso do objeto, figura anterior, será dividida ao meio pela ação das polias 2, 3 e 4. Vamos colocar isso em prática. Temos 3 exercícios, já que vocês estão entendendo aí o que é a roldana fixa, a roldana móvel e o que ela faz, né? Cada uma das roldanas diminui pela metade o esforço necessário. Quanto mais roldanas, menos esforço, tá bom? Então vamos para os exercícios. Vamos então para os nossos exercícios. Temos 3 exercícios sobre o conteúdo roldanas, que tem tudo a ver com o que nós acabamos de discutir. Primeira questão, que vem aí do site UOL, Brasil Escola. Uma rocha de 240 kg será levantada por meio de um cadernal composto por 4 roldanas. Olha só, esse cadernal é chamado assim, tem 4 roldanas. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha com velocidade constante. Bom, então vamos lá. O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer, professor? Gente, eu preciso, para este conteúdo, de 2 fórmulas. Primeira fórmula, que vocês já devem ter estudado, e tem um vídeo muito bom sobre esse conteúdo, que é o cálculo da força-peso. Você tem que calcular a força-peso. A força-peso ela é dada pelo produto da massa pela gravidade. Eu vou deixar o link lá na descrição desse vídeo com a aulinha de força-peso. É uma aulinha apenas de 7 minutos, não deixe de assistir. E depois que você determina o peso, claro, né, se o problema já lhe deu o peso, você não vai precisar calcular. Mas aqui, ó, ele deu a massa. E nós não vamos utilizar a massa, vamos utilizar o peso, que é a massa multiplicada pela gravidade, que nós vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Gravidade aqui na Terra é aproximadamente isso. E aí depois nós vamos utilizar a fórmula que determina a força que você vai exercer para puxar um objeto com qualquer quantidade de roldanas. Como eu já falei, quanto maior o número de roldanas, menor será o esforço, menor será a força necessária para puxar aquele objeto. Então essa força, ela vai ser igual ao peso do objeto, que nós vamos calcular aqui, dividido pelo 2 elevado a n. Esse n é o número de roldanas, tá bom? O número de roldanas que tem naquele cadernal. É isso que vai acontecer. Então, esse 2 é da fórmula, sempre vai ser 2, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos calcular essa força. O que é que o problema está pedindo? Ó, determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha. Então, a gente vai fazer que F é igual
A força peso, eu não sei o peso, então eu venho para cá. O peso é igual à massa, que é 240, vezes a gravidade. A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. O peso, portanto, vai ser igual a 240 vezes 10, multiplicando aí vai dar 2.400 newtons. O peso é uma força, né? Por isso que é dado em newtons. Não confunda, aqui não é newtons, aqui é número de roldanas, tá bom? Então, 2.400 newtons. Então, vou trocar o P por 2.400 newtons. Só o 2.400. E o 2 eu repito. E esse N, galerinha, é um expoente, tá bom? Não esqueça, ele não está multiplicando 2, ele é expoente do 2. O que é o N? É um número de roldanas. Aqui nesse cadernal, nós temos um cadernal composto por 4 roldanas. Então, eu vou colocar aqui que o 2 está elevado à potência 4, ao expoente 4. Continuando, a força é igual a 2.400 dividido por 2 elevado a 4. O que é 2 elevado a 4, né, gente? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Temos aqui o 16. Então, o F vai ser igual a esta divisão. Se você dividir 2.400 por 16, você vai encontrar 150 newtons. Vamos lá bem rapidinho aqui, para quem não sabe dividir ainda. 2.400 dividido para 16. Como tem dois algarismos aqui, eu vou pegar 2 aqui. O número que multiplicando por 16 se aproxima de 24 é 1. 1 vezes 16, 16. Se colocar o 2 vai dar 32, vai passar de 24 e não pode. Subtraindo, 24 tira 16, dá 8. Eu baixo o próximo, que é o 0, ficou 80. O número que multiplicando por 16 dá 80 é o 5. 5 vezes 16 dá 80, subtrai dá 0, tá bom? E esse 0 que sobrou eu trago para cá. Portanto, nós temos aqui que a força necessária será de 150 newtons. Tá vendo aí, gente, como as roldanas ajudam as pessoas nas oficinas, nas fábricas, ajudam demais. Imagine aqui, ó, se você tivesse apenas uma roldana fixa, para puxar ou então para levantar isso daqui, você precisaria de uma força de 2.400 newtons, que é exatamente o peso. Só que com 4 roldanas, você vai fazer um esforço apenas de 150 newtons, vai precisar de uma força apenas de 150 newtons. Que surpreendente, né? Então, letra C. Segunda questão, também da UOL, Brasil Escola. Uma talha construída para elevar um corpo de 1.000 newtons tem 2 roldanas soltas, colocadas em sua configuração. Determine a força necessária aplicada nesse sistema para que o corpo de 1.000 newtons permaneça em equilíbrio, tá bom? Então, nós temos a mesma fórmula, né? Vamos ter que calcular a força necessária para levantar um corpo de 1.000 newtons. Então, o F é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a N. Vou colocar o N minúsculo para não confundir com newtons. N é o número de roldanas, tá bom? Então, o F vai ser igual ao peso. Gente, que legal, nessa questão já foi fornecido o peso, você não vai precisar utilizar a fórmula do peso, porque aqui não apareceu em massa, apareceu em newtons, olha só. Então aqui é o peso do objeto, 1.000, vou trocar o P por 1.000, facilita demais o trabalho. E agora nós temos embaixo 2 elevado, é um expoente, a N é o número de roldanas. Quantas roldanas soltas nós temos aqui? Ó, 2 roldanas. Então coloca-se o 2 aqui. Agora é só continuar com a expressão, F é igual a 1.000 dividido por 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4, né, gente? Então, o F vai ser igual a 1.000 dividido para 4, 250 newtons. Nós vamos precisar de um esforço de 250 newtons para elevar um peso de 1.000 newtons se tivermos 2 roldanas. Como eu falei, né, cada roldana é responsável por diminuir o peso pela metade. Tá bom? Então, 250 newtons. Vamos para a terceira. Cada roldana solta, né, gente? Para a terceira. Determine, essa aqui é um pouquinho diferente, eu trouxe ela para vocês verem essa situação também. Determine o número mínimo necessário de roldanas móveis para elevar um objeto de 64 quilos. Olha só, o objeto é 64 quilos, não está em peso. Então, eu vou logo aqui deixar em peso. O peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é igual a massa, é de 64 quilos. Coloca só o 64. Vezes a gravidade, que nós estamos considerando aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Agora é só multiplicar. O peso é igual a 64 vezes 10, é só 64 vezes 1 dá 64, acrescenta o zero, né, gente? Então, 640 newtons é o peso do objeto. Temos o peso do objeto, já podemos vir para a fórmula. F é igual a P dividido por 2 elevado ao número de roldanas, letra N minúscula, tá bom? Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Repete o F? Não, gente, cuidado, olha só. Determine o número mínimo de roldanas. Número de roldanas. O problema está querendo saber o valor desse Nzinho que está no expoente. Para isso, o problema tem que nos fornecer o peso do objeto e a força necessária para levantar esse objeto. O problema forneceu os dois. O peso, ele deu a massa, nós encontramos o peso de 640 newtons, e a força necessária para levantar esse objeto, olha só, é de 20 newtons. Então, eu vou trocar esse F por 20 newtons e o P por 640 newtons. Aí eu vou poder encontrar o número de roldanas. Então, o F é igual, ou melhor, vamos trocar o F, né, gente? O F é igual a 20, troquei o F por 20, repita a igualdade. O peso, eu também já sei qual é, 640, não precisa colocar as unidades para não se atrapalhar. O F é 20, o P é 640, e abaixo do P,
Nós temos o que na fórmula? O 2 elevado ao n. 2 elevado ao n. Bom, gente, aqui nós temos uma multiplicação cruzada, né? Só que a gente pode ser bem prático. Olha só, pensa comigo. Sabendo que aqui é uma multiplicação, você já deve ter ouvido falar que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu for multiplicar isso daqui, tanto faz o 20 estar aqui como está aqui. Tanto faz o 2n estar aqui como o 2n está aqui, tá certo? A ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Ora, sendo assim, eu vou trocar eles de lugares. Já que eles estão se multiplicando, eu não vou multiplicar, vou apenas trocar eles de lugar. 20 vem para cá. E o 2n, 2 elevado a n, não é 2n, é 2 elevado a n. Vem para cá. 2n seria 2 vezes n, né, gente? Aqui é 2 elevado ao expoente n. Igual a 640. E quem estava aqui embaixo era o 2n. Só que eu troquei de lugar, trouxe o 20 para cá. Pronto. Agora, veja só, eu vou poder encontrar o valor do n. O n está antes da igualdade. Agora eu vou dividir aqui. Repito, o 2 elevado a n. Repito a igualdade e vou dividir. Vamos lá. Cancela-se esse zero com esse. 64 dividido para 2 dá 32. E agora, professor, como é que eu faço? Bom, gente, o n é o expoente, né? O n é o expoente. Como que eu faço para encontrar o valor dele? Ora, pensa comigo. Eu quero um expoente do 2. Qual é o expoente do 2? Que vai resultar numa potência igual a 32. Ora, agora para as alternativas. A alternativa A tem 3. Se eu colocar o 3, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Não dá 32. Vamos tentar com 5. 2 elevado a 5. Olha só. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, gente, o n é igual a 5, né? Porque somente o 2 elevado a 5 dá igual a 32. Então, o n vale 5 para que o resultado dê 32. Portanto, nós precisamos de 5 roldanas. Precisamos de 5 roldanas para que estes 640 newtons sejam elevados com um esforço de apenas 20 newtons, como o problema falou. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.